Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? E iniciando, gente, mais um vídeo aqui pro canal. Já deixa o like aí no comecinho do vídeo, se inscreve aqui embaixo também se você ainda não for inscrito e bora lá pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é o primeiro diário de gravidez dessa minha segunda gravidez. Pra quem não sabe, eu tenho um bebezinho de 1 ano e eu gravei todo o diário de gravidez de quando eu tava grávida do Pedrinho. Então, pra quem quiser assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todos esses diários de gravidez. E bora lá então, gente, que hoje eu vou contar aí pra vocês como é que foram os primeiros 3 meses, né? O primeiro trimestre dessa gravidez, como é que foi que eu descobri que eu estava grávida, quais foram os sintomas que eu tive, como é que foram as consultas de pré-natal, os exames solicitados, também algumas dúvidas que vocês me mandaram. Então a gente vai bater um papo super legal aí sobre a minha segunda gravidez. Bora lá então, gente, começar contando pra vocês como foi que tudo começou, né? Como foi que tudo aconteceu. E foi no dia 1º de janeiro. Ano novo, né, gente? Primeiro dia do ano, comemoração aí. Então foi no dia 1º de janeiro que tudo começou, né? Que foi a data da concepção. Passou algumas semanas, eu acho que foi umas 2 semanas, nós pegamos Covid. Então eu peguei Covid, Pablo pegou Covid, Pedrinho pegou Covid, nós 3 aqui em casa pegamos Covid. E então eu senti alguns sintomas do Covid, que foi dor no corpo, dor de cabeça, febre. E junto com os sintomas do Covid, eu tive alguns sintomas da gravidez, só que eu não sabia que eu estava grávida. Eu imaginava que esses sintomas também poderiam ser sintomas do Covid. Então, junto com todos esses sintomas, eu também tinha falta de ar para respirar, eu me sentia muito cansada e eu estava tendo tontura. Comecei a ter tontura, mas eu imaginava que poderia ser sintoma do Covid. Até comentei com o Pablo que eu tava me sentindo tonta, será que não poderia ser uma gravidez? E ele falou, não, claro que não, coisa da tua cabeça, sintoma do Covid, super normal. Então, ok. Aí passou o Covid, todos os sintomas do Covid foram embora, mas eu continuei com a tontura, com essa falta de ar. Até comentei com vocês no Instagram, falei que eu tinha ficado com sequelas do Covid, que eu tava me sentindo muito cansada, não conseguia ficar muito tempo de pé, que minha pressão baixava, eu ficava tonta. Aí chamei o Pablo de novo, conversei com ele, falei, mas será que não é? Aí ele, não, claro que não é, deve ser alguma coisa do Covid que ficou. Aí, ok. Passou mais alguns dias. E eu não lembro, gente, se era o Pablo que tava fazendo a janta ou se era a vizinha. Mas eles estavam, alguém tava fazendo alho, tava fritando alho e o cheiro de alho entrou dentro de casa. E aquele cheiro forte do alho me enjoou. E eu já lembrei da gravidez do Pedrinho, que a primeira coisa que me enjoou quando eu tava grávida do Pedrinho foi o cheiro de alho. O Pablo tava fritando o alho também, aí veio aquele cheiro muito forte, eu saí correndo de dentro de casa porque eu não aguentava o cheiro e vomitei. Então foi assim, o primeiro sintoma que eu senti assim do Pedrinho, da gravidez, foi esse enjoo horrível do cheiro do alho. E quando eu senti de novo esse cheiro do alho, aí eu pensei, né, não, sei lá, isso tá muito estranho, alguma coisa tá acontecendo. Falei pro Pablo que eu queria fazer um teste de gravidez. Aí ele, ok, eu vou comprar o teste de gravidez, mas eu acho que não tem como, uma vez só e tu vai ter ficado grávida. Deve ser coisa da tua cabeça, tu vai fazer o teste de gravidez e todos esses sintomas vão embora. E por que ele falou isso, gente? Porque assim, ó, era quase todo mês eu fazia teste de gravidez. Eu nunca tive uma data certinha pra minha menstruação descer. Então, eu pensava que tinha chegado o dia da menstruação, ela não tinha descido, eu tava grávida. Então, eu sempre pedia pro Pablo comprar teste de gravidez pra mim. Eu fazia teste de gravidez quase todo mês. Eu fazia o teste dava negativo, aí sim a minha menstruação descia no outro dia e a dúvida passava. Então o Pablo achou que ia ser a mesma coisa, que eu ia fazer o teste de gravidez, depois minha menstruação ia descer e tudo ia voltar ao normal. Aí o Pablo foi, comprou o teste pra mim, deixou em cima da mesa pra mim fazer, só que acabou que a gente acabou esquecendo de fazer o teste, passamos o dia olhando filme, olhando série, e deu à noite, a hora de fazer a janta, o Pablo foi no mercado comprar algumas coisas pra janta. Aí eu tava sozinha em casa com o Pedrinho, eu olhei assim pra mesa e vi o teste, eu pensei, eu acho que eu vou fazer o teste agora, aproveitar que o Pablo tá no mercado, porque vai que, né, vai que dê positivo, eu gostaria de fazer alguma coisa legal pra ele, né? Alguma surpresinha pra ele. Não queria que a gente descobrisse ele junto, se tava ou não. Eu queria que fosse uma surpresa. Então eu aproveitei que ele tinha ido no mercado
pra fazer o teste. Tem tudo gravado aqui, né? Vocês viram. Eu tava, gente, de pijama, pronta pra dormir. Eu tava toda escabelada, né? Tinha passado o dia, assim, ó, uma loucura. E eu fiz o teste de gravidez, gravei. Vocês viram aí como é que eu tava, meu estado. Gravei porque se desse positivo, eu queria muito ter isso guardado, né? Ter isso gravado. Então, por isso que eu gravei, mas mesmo pensando que não tinha como, que era coisa da minha cabeça, que esses sintomas logo ia passar, fiz o teste e deu positivo, que foi o que vocês acompanharam tudo, né? Então, vocês acompanharam aí eu descobrindo, eu contando pro Pablo, contando pra família. Então tem todos esses vídeos aqui no canal, então eu não vou entrar em muito detalhes. Mas consegui contar aqui pra vocês como é que foi que eu descobri que eu estava grávida, né? Como foi que eu imaginei que eu pudesse estar. Porque eu tive Covid, então eu acabei me enganando aí com sintomas, foi tudo ao mesmo tempo, tive Covid, estava grávida, começou a vir os sintomas da gravidez e eu imaginei que fosse do Covid. Mas então os primeiros sintomas aí que eu senti e que já eram da gravidez, não era do Covid, era essa tontura, esse cansaço a mais, sempre parecia que eu ia desmaiar. Eu levantava para fazer alguma coisa, ia lá picar a frutinha pro Pedro, a minha pressão baixava, eu tinha que correr pro sofá. Então foram essas primeiras coisas aí que eu senti quando eu descobri que eu tava grávida. E agora então, amores, eu vou falar sobre algumas dúvidas que eu recebo com bastante frequência aqui no canal, tá? Que vocês me mandam. Uma das coisas é relacionada ao Covid. Recebi muitas perguntas perguntando se teve algum problema eu ficar grávida e pegar Covid ao mesmo tempo. E isso também foi um grande medo que eu tive quando eu descobri que eu tava grávida. O meu maior medo foi isso, foi eu ter pego o Covid, ter tomado vários remédios que eu não poderia tomar se eu estivesse grávida, porque eu não sabia que eu tava grávida. Então eu tomei muitos remédios, inclusive sem indicação médica, e não poderia ter tomado se eu estivesse grávida, e eu estava. Então esse foi o meu maior medo também. Logo que eu descobri que eu tava grávida, eu já mandei mensagem pra clínica, né, onde tem a médica, que foi a mesma médica que fez o parto do Pedrinho. Mandei mensagem que eu queria marcar uma consulta com a doutora e me informaram que só tinha consulta para depois de um mês. E é lógico que eu não ia esperar um mês com essa dúvida na minha cabeça, se estava tudo bem ou não, se eu tinha que fazer algum tratamento a mais, alguma coisa. Então eu mandei mensagem direto pra médica. Eu tinha o celular dela, de quando eu conversava sobre a gravidez do Pedrinho. Então eu mandei mensagem diretamente pra ela, expliquei toda a situação, que eu tinha pego o Covid, que eu descobri que eu tava grávida. E foi tudo ao mesmo tempo, né? E que eu tava com muitas dúvidas, que eu queria conversar com ela. Ela marcou pra mim, gente, consulta pro outro dia. Foi super rápido. A clínica não queria marcar, disse que só tinha para depois de um mês, mas a doutora conseguiu para mim um encaixe pro outro dia. Aí conversei com ela, né, fui na consulta e ela me explicou que como o Covid tinha passado, como os sintomas do Covid tudo já tinham passado, então eu não tinha que me preocupar com nada. Tava tudo bem, tudo tranquilo. Não tinha nenhum problema em relação à gravidez, já que os sintomas do Covid tinham passado. Mas daí é lógico que ela pediu os primeiros exames da gravidez, né? Que é a ecografia, a primeira ecografia que confirma se tá grávida mesmo, quantas semanas tá, os exames de sangue, exames de urina, e tudo dependia do resultado desses exames, né? Mas conforme eu tinha falado pra ela que eu não tava com mais nenhum sintoma do Covid, tava tudo bem. Aí eu vou falar pra você sobre o resultado dos exames daqui a pouquinho, tá? Quando eu falar sobre todos os exames que eu fiz nesses 3 meses. Outra coisa que vocês me perguntaram muito também foi em relação à gravidez, né? Que eu já tive um parto que foi cesárea em menos de 1 ano. Então quer dizer que, gente, eu engravidei dessa minha segunda gravidez em menos de 1 ano depois da minha cesárea. Faltava um dia pra completar 1 ano da cesárea do Pedrinho. Pedrinho fazia 1 aninho, né? No dia 2 de janeiro e a data da concepção foi no dia 1 de janeiro. Então não tinha dado ainda nenhum ano desde a minha última cesárea, né? Desde o meu último parto. Então eu recebo muitas perguntas sobre isso. Se pode ter alguma complicação, se eu vou conseguir fazer parto normal, ou se eu vou ter que fazer uma cesárea de novo. Isso também foi uma das coisas que passou muito pela minha cabeça. Inclusive já naquela consulta com a médica, eu já perguntei pra ela mesmo. E o que ela me informou, gente? Que tudo depende de como vai correr a gestação.
Se correr tudo bem, se correr tudo saudável, eu não tiver nenhum problema, o parto normal avançar natural, ok, não tem problema nenhum, eu posso ter parto normal. Mas tudo vai depender de como a minha gestação vai fluir, como que ela vai ocorrer. Se não vai ter nenhum problema, se meu corpo já vai ter se recuperado da cesárea. Então isso depende muito de cada corpo, de cada pessoa, de cada gestação. Mas se correr tudo bem, se der tudo certo durante o caminho, se o parto normal vir natural, não vai ter problema nenhum, eu vou poder ter parto normal. Outra coisa, gente, que eu recebo muito de vocês também perguntando é sobre a amamentação. Por que eu dou mamar pro Pedrinho se eu tô grávida? Que eu não posso dar mamar pro Pedrinho se eu tô grávida? Isso também foi uma coisa que eu perguntei já na primeira consulta, tanto pra minha médica, né, pra obstetra, quanto pra pediatra, que é a médica do Pedrinho. Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, que eu também não sabia se podia continuar amamentando ou não. Tudo também depende de como tu se sente. Não pode de forma alguma sentir dor ou cólica na hora de amamentar, se tu estiver grávida. Então, cólica é um dos maiores problemas se tu estiver amamentando. Se estiver amamentando e sentir cólica, tem que parar de amamentar e procurar um médico. Mas se tá amamentando, não tá sentindo nada, tá tudo normal, não tem problema nenhum. Eu posso sim amamentar o Pedrinho normalmente se eu não tiver sentido nenhum tipo desses sintomas, nem dor, nem cólica. E eu não tava sentindo nada. Então por isso que eu amamentei o Pedrinho, por isso que eu ainda amamento ele de vez em quando, mas foi me indicado, claro, diminuir as mamadas do Pedro, porque quando o bebezinho nascer, o bebezinho vai precisar muito mais do meu leite do que o Pedro, né? O bebezinho vai precisar de praticamente todo o meu leite. Então, precisei diminuir as mamadas do Pedro. Aí eu ofereci pra ele, né, a fórmula, até comentei, acho que com vocês. No começo foi bem difícil, mas depois o Pedrinho pegou e hoje ele ama, ele adora, ele se alimenta basicamente das comidas do dia a dia e da fórmula dele também. Ele não se alimenta mais do meu leite, gente. Ele vem uma vez no dia, às vezes ele nem vem pro meu peito. Mas quando vem, ele vem é porque ele precisa muito, ele precisa de um carinho, ele precisa de um aconchego, ele precisa de mim. Aí ele vem, mas ele nem mama, ele vem só pra ficar no meu peito mesmo. Então hoje tá super tranquilo, mas se eu quisesse continuar amamentando ele, eu poderia continuar sem problema nenhum, porque eu não sinto dor e eu não sinto cólica. E eu acho que essas, assim, ó, foram as maiores dúvidas que vocês tiveram, que vocês me mandaram. É o que eu mais recebo diariamente e eu respondi aqui pra vocês. E agora vamos, então, conversar sobre os sintomas da gravidez. Quais foram os sintomas que eu senti aí nesses 3 meses? Amores, tenho tudo anotado aqui, todos os sintomas que eu fui sentindo, porque assim, né, tu sente uma coisa hoje, amanhã tu já não sente mais. Então, pra eu não esquecer, cada vez que eu ia sentindo alguma coisa diferente, eu ia anotando, pra falar tudinho aqui pra vocês. Primeira coisa, então, gente, que eu senti foi tontura, né, como eu falei pra vocês. Eu não conseguia ficar de pé, eu levantava para cortar uma frutinha pro Pedro e eu já começava a passar mal, minha pressão baixava, eu ficava tonta, eu tinha que correr e sentar no sofá. E, gente, imagina, tudo isso tendo que cuidar do Pedrinho bebê, né? Então, foi bem complicado esse início desses sintomas, principalmente esse sintoma da tontura, porque eu ficava tonta e tinha muito medo de desmaiar com ele sozinho em casa, né? Só eu e ele em casa. E depois, então, da tontura veio o que, gente? O nosso amigo, só que não, maravilhoso, só que não, enjoo. Gente, coisa mais horrível. Eu sofri muito na gravidez do Pedro com enjoo, muito. Foi até muito tempo enjoada, passando mal, não conseguindo comer nada, vomitando. E nessa gravidez não é diferente. Eu passo muito mal com enjoo. O Pablo sempre vinha e me perguntava: ai, amor, vamos comer lasanha hoje de janta? E eu, ai, meu Deus, não. Vamos comer estrogonofe? Não. Vamos comer massa com não sei o que? Não. Nada das coisas que eu gostava antes eu conseguia comer, né? Agora que eu já tô no 4º mês, indo pro 5º mês, que eu tô conseguindo voltar a comer as coisas. Mas assim, ó, os 3 primeiros meses, gente, eu não conseguia comer nada. Nada de coisas que eu gostava antes. Hambúrguer, pizza, nada. Não tinha nada que eu tinha vontade de comer. Eu passei muito mal mesmo com os enjoos. Outra coisa, gente, que eu acabei sentindo bastante também foi dor de cabeça. Eu tava tomando bastante remédio para dor de cabeça, porque assim, ó, diariamente
Teve uns dias, acho que foi uns 3 dias seguidos, assim, que eu fiquei com dor de cabeça. Mas aí depois passou e eu não sinto mais. Dificilmente eu sinto dor de cabeça. Mas nesses primeiros 3 meses aí teve alguns dias, sim, que eu senti dor de cabeça. Estressada, gente. Estresse foi uma das coisas que eu senti bastante também nesses 3 meses. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito estressada. Tudo me estressava. Qualquer coisinha me tirava do sério. Então, o estresse foi uma coisa que eu tive também e que eu não lembro de ter tido na gravidez do Pedrinho. Eu lembro que na gravidez do Pedrinho eu fiquei super tranquila. Não sei se isso é sintoma, mas o Pedrinho, gente, ficou um grude comigo, né? Ainda tá. É um grude. Assim, ó, depois que eu descobri que eu tava grávida, então ficou um grude maior ainda. Ele adora ficar grudado, só quer colo, só quer carinho, só quer estar assim, ó, junto comigo, um grudinho comigo. Acabei esquecendo de falar pra vocês, né, mas junto com o Joe aí, né, teve o sintoma de vômito. Eu não vomitei tanto quanto na gravidez do Pedrinho. Na gravidez do Pedrinho tinha dias que eu vomitava umas 10 vezes por dia, às vezes mais que 10 vezes por dia. Nessa gravidez, acho que o máximo que eu vomitei num dia foi umas 4 vezes, eu acho. Mas eu vomitei bastante, né? Era todo dia. Todo dia eu vomitava. Podia ser uma, podia ser duas, mas o máximo foram 4 vezes por dia que eu vomitei. Na gravidez do Pedrinho foi muito mais, mas nessa também teve bastante. Outra coisa que me deu também, eu fiquei muito com o nariz entupido. Eu não tava gripada, eu não tava com nenhum outro sintoma de gripe, mas o meu nariz tava muito entupido. E eu não tinha nada o que fazer, né? Porque eu não podia usar Sorine e eu sou viciada em Sorine, gente. Eu não estando grávida, eu estando com o nariz entupido, eu só coloco Sorine ali. Ai, deu, libertador. Eu amava Sorine. Mas na gravidez não pode usar Sorine, né? Então, eu passei dias horríveis com o nariz entupido e não tinha nada que eu pudesse usar pra melhorar. Outra coisa, gente, não muito legal de falar, né, que eu tive, mas não adianta, tem que contar tudo pra vocês, né, foi diarreia. Eu tive por muitos dias seguidos. Eu até tava ficando preocupada durante esses 3 meses, assim, ó, foi praticamente quase os 3 meses com diarreia todos os dias. A médica falou que era normal, não tinha problema nenhum, então tudo bem, né? Mas chato, é uma coisa não muito legal, também não é legal de falar, mas foi um dos sintomas aí que eu acabei tendo. E a bendita azia, né, gente? A azia também. Sofri muito na gravidez do Pedrinho com azia e estou sofrendo muito agora. Muito mais agora, depois dos 3 meses. Mas durante os 3 meses também teve alguns dias aí com azia. Mas pro finalzinho do primeiro trimestre, a azia começou a aparecer. E é horrível, porque eu também sofro muito com azia, até mesmo não estando grávida. Eu tenho um problema de azia, então estando grávida é pior ainda. Então eu passo muito mal com azia. Ainda bem que tem alguns remedinhos, algumas pastilhas que a gente pode usar, mas não são tão bons remédios quanto os remédios que a gente pode usar não estando grávida. Tem que tomar só os remédios que é autorizados durante a gravidez e não faz tanto efeito assim quanto os outros. Mas é isso aí, faz parte. Passei muito mal da azia na gravidez do Pedrinho e estou passando agora de novo. E amores, eu já tava esquecendo de falar pra vocês um outro sintoma que eu tive também. Na verdade, foi até assim o mais importante, o que mais me deu medo durante a gravidez, né? Que foi sangramento. Na gravidez do Pedrinho eu não tive nada, na dica de nada de sangramento. E nessa gravidez eu tive. Pra quem não sabe, é comum ter sangramento no início da gravidez, logo que se descobre que tá grávida. É justamente naquela hora em que o embrião se gruda no útero e começa a sair alguma descamação, aí pode ser que saia um pouquinho de sangue. Então é normal, nos primeiros dias de gravidez, quando o embrião tá se grudando no útero, que sai um pouquinho de sangue. Mas na gravidez do Pedrinho eu não tive nada, nem um pouquinho de sangue. E nessa gravidez eu tive esse sangramento, mas não foi no começo da gravidez. Eu já tava aqui, ó, já tinha passado bastante tempo do tempo que o embrião tinha se grudado lá no útero. Eu não lembro exatamente o tempo de gravidez que eu tava pra falar pra vocês, mas eu acho que eu tava com uns 2 meses já de gravidez, aí eu tive esse sangramento. Eu tive assim, o xixi, ele tava mais escuro do que o normal também. Eu olhava pro xixi e eu conseguia identificar aquela cor que me chamava a atenção de sangue. E sempre que eu passava o papel higiênico, no papel higiênico saía umas gotinhas de sangue.
Então eu tive esse sangramento, acho que já foi aí no 2º mês de gravidez. Mandei mensagem pra médica, né? Expliquei pra ela e ela pediu que eu tomasse, que eu usasse o Trogestan, que é um comprimido que a gente coloca lá dentro toda vez antes de dormir. E esse comprimido ele faz com que o bebezinho grude bem ali na parede. Então, quando começa o corpo a tentar expulsar alguma coisa que esteja dentro de nós, quando o corpo ele não reconhece a gravidez, ele pode tentar expulsar o bebê. Então, meu corpo estava tentando expulsar alguma coisa. E esse remédio faz com que o bebezinho se grude ainda mais e não corra o risco de ir junto com essas coisas que forem expulsas do corpo. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas eu tomei esse remédio, tomei bastante. Ela falou para que eu tomasse esse remédio até a minha próxima ecografia. Aí eu fazendo a ecografia, se estivesse tudo bem, eu poderia parar de tomar o remédio. Então eu tomei até o dia que eu fiz a ecografia da translucência nucal. Quando eu fiz a ecografia da translucência nucal, que estava tudo bem, tudo certo, a médica disse que eu podia parar de tomar o Trogestan. Mas então eu tomei bastante o Trogestan, porque eu tive sangramento nessa gravidez. E eu não tive nada de sangramento na gravidez do Pedrinho. Então isso já é uma coisa, ó, gente, que aconteceu de diferente da gravidez do Pedro e que não é tão saudável, né? Lembra que ela falou pra mim que o parto normal, tudo dependeria de como correria a gravidez? Se fosse tudo bem, tudo saudável, isso já é uma coisa que não é tão saudável, né? Então eu não sei como é que vai ser, mas vamos analisando aí como é que vai correr o resto da gravidez. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu pude parar de tomar esse remédio. E esses foram, então, os sintomas aí que eu senti durante esses 3 meses. Se tiveram algum outro sintoma diferente desse, ou tiveram algum sintoma igual ao que eu falei pra vocês, deixa aqui nos comentários pra gente ir trocando figurinha, indo conversando, ver como é que foi aí, como é que tá sendo a gravidez de cada uma de nós. Agora, então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês os exames que foram solicitados durante esses 3 meses. Como eu falei já pra vocês antes, foram solicitados exames de sangue e de urina. Eu não tenho esses exames aqui comigo, porque eu peguei o resultado online e mandei pra médica mesmo por mensagem. Eu não quis esperar a próxima consulta para que ela olhasse. Então eu já peguei os resultados e mandei pra ela online mesmo pelo WhatsApp. Então acabei que eu não peguei esses exames impressos, tá? O de sangue e o de urina. Mas teve apenas um resultado, né, que foi anemia, que não é nada de novidade também. Na gravidez do Pedrinho eu tive anemia, de vez em quando, mesmo não estando grávida, eu tenho anemia, então já era uma coisa que eu esperava. E como eu não tava conseguindo me alimentar bem, né, gente, eu não tava me alimentando bem por causa da gravidez, a anemia, é claro que piora. Remédio para anemia, a médica resolveu não me indicar ainda, né, que seria o ferro, porque ela falou que o ferro ele piora muito o enjoo. Se eu tava muito enjoada, já passando muito mal, não tava conseguindo me alimentar direito, tava vomitando muito, se ela me mandasse tomar o ferro, ia tudo piorar. Tudo que eu tava sentindo de ruim ia dobrar, ia ser muito pior. Então ela falou que por enquanto eu não ia tratar essa anemia, tava tudo certo, tudo bem, não é um problema muito grande a anemia, então tudo ia depender de como a gravidez ia fluir, né? E a gravidez do Pedrinho foi assim também. Eu descobri que eu tive anemia, eu não tratei logo no começo, porque eu tava muito mal de enjoo, mas quando as coisas melhoraram, eu comecei a tomar o ferro. Então eu creio que logo aí eu vou estar tomando o ferro para tratar a anemia. E vamos então, gente, para a primeira ecografia dessa gravidez. A primeira ecografia eu tava com 6 semanas e 3 dias, bem no comecinho. E eu fui, né, fazer a ecografia crente de que eu não ia conseguir escutar o coraçãozinho, de que ia ser muito recente, porque a do Pedrinho foi assim, né? Eu fui cheia de expectativa para escutar o coraçãozinho e eu não consegui escutar, porque era muito novo. Eu consegui ver só a vesícula vitelina, eu acho que é assim que fala, né? Vitelínica. Consegui ver só a vesícula vitelínica e eu não consegui escutar o coração. Então dessa vez eu fui crente que tava muito recente, eu não ia conseguir escutar e nem ver nada, né? Mas escutamos o coraçãozinho, gente, já na primeira ecografia. Sério, assim, ó, saí de lá encantada, feliz da vida, né? Que eu não imaginei que a gente ia conseguir escutar. Então, pensem, com 6 semanas e 3 dias, com 5,4 milímetro, muito pequenininho, a gente já escutou o coraçãozinho.
Ai, foi demais, foi demais. E vamos ver as fotinhas, né? Na gravidez do Pedrinho eu compartilhei todas as fotinhas com vocês, todos os exames, e agora não vai ser diferente. Olha só, gente, aqui o coraçãozinho batendo, né? Aqui é aquela bolinha que a gente normalmente vê quando tá muito recente, né, na ecografia, mas aqui já deu pra ver até um formatinho, gente, vocês conseguem ver? Já na primeira ecografia mesmo, tão recente, tão pequenininho, ela ia mexendo lá, a médica ia mexendo e eu ia conseguindo ver que não era só uma rodinha, igual foi na primeira ecografia do Pedro, que a gente viu só uma rodinha assim, dava pra ver até uns formatinhos, ó, conforme ela ia mexendo. Então, aqui tá as primeiras fotos, né, desse nosso baby, o batimento cardíaco dele também. A gente fala dele, né, porque não sabe se é menina ou menino. E é isso aí, então essa foi a primeira ecografia que a gente fez, né, foi com 6 semanas e 3 dias. Aí depois teve a próxima ecografia, que eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês também. E a próxima ecografia, gente, que a doutora solicitou, foi a ecografia de translucência nucal, né? Que é aquela que mostra se tem líquido na nuca do bebê. Se eu não me engano, é isso. É uma ecografia muito importante, é uma das mais importantes da gestação. E pode ser solicitado, junto com essa ecografia, uma outra ecografia que deixa ainda mais completo esse exame, que é o rastreamento cromossômico. Esse exame eu tive que pagar ele por fora, porque eu tenho plano de saúde, né? E o plano de saúde ele cobre todas as ecografias da gravidez, inclusive essa da translucência nucal, mas ele não cobre essa parte do rastreamento cromossômico, que também é muito importante. Ele é para descobrir se o bebê tem algumas doenças. Se eu não me engano, é a doença síndrome de Down, acho que tem mais algumas também. É bom dar uma pesquisadinha aí. Mas é o rastreamento cromossômico. Dá pra fazer junto com a translucência nucal, mas eu precisei pagar um valor a mais. Então eu paguei, ó, paguei R$120, que tem a notinha, ó, R$120 pra fazer esse rastreamento cromossômico junto com a translucência nucal. Então aqui tem o resultado, eu fiz direto na Unimed mesmo, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu fiz essa ecografia, gente, eu já tava com 12 semanas e 5 dias, tá? Então, mostrou que tava tudo bem, graças a Deus, né? Tudo certo, super saudável. E mostrou os riscos para essas doenças cromossômicas que eu falei pra vocês. E nunca pode aparecer como risco zero. Quando não tem chance do bebê ter essa doença, aparece risco 1. Então, o meu veio aqui todo com risco 1. Aí tem aquelas informações, né, de ecografia normal, né, que apresentou o feto em movimentação ativa, osso nasal presente, né, que é o ossinho que eles olham na translucência nucal, o comprimento, o tamanho, ó, gente, o comprimento da cabeça às nádegas, 63 milímetros, aumentou um pouquinho, né, desde a última. E vamos para a fotinha. E nessa eco, gente, já tava aparecendo, ó, mais um bebezinho, né? Já tinha o formatinho. Inclusive, gente, olha as pernas cruzadas. Tava de perninha cruzada nessa ecografia. Ó, os batimentos aqui. Coisa mais fofa. Tava mostrando aqui pra vocês, gente. Minha mãe me ligou. Aí tive que parar o vídeo pra atender ela, ó. Mas então temos umas fotinhas aí, ó, do segundo baby. Aqui no outro lado tem mais. Ó, aqui a cabecinha, ó. Bem legal, que mostra o osso nasal do bebê, ela marca aqui. Ó, e essa foi, então, a segunda ecografia que foi feita aí durante esses 3 meses. E como eu falei pra vocês, né, foi com 12 semanas e 5 dias, então 4, 8, 12. Acabou que passou, eu acho, um pouquinho dos 3 meses, né? Passou alguns diazinho, mas foi mais uma das ecografias que eu fiz. Então, como passou aí já os 3 meses, os próximos exames, a próxima ecografia que eu fiz, fica pro próximo diário de gravidez, então. Peguei aqui agora, gente, ó, a carteirinha de gestante, porque eu vou passar outra informação aqui pra vocês.
agora relacionada ao meu peso. Na primeira consulta que eu fui com a doutora, ela não marcou nada aqui. Então ela não tirou meu peso, não tirou a pressão, aí ela não marcou nada, né? Porque foi mais pra eu tirar umas dúvidas com ela e pra ela solicitar os primeiros exames. Aí na segunda consulta que eu fui com ela, que foi quando eu levei a ecografia, eu levei os exames pra ela olhar tudo, aí ela começou a marcar. Aí ela perguntou pra mim qual era o peso que eu tava, só que fazia muito tempo que eu não me pesava. E a última vez que eu me pesei, eu tava com 60 quilos, mas eu sei que eu engordei mais desde a última vez que eu tinha me pesado. Então ela queria saber quanto que eu tava pesando antes da gravidez. Aí eu falei pra ela 60 quilos mesmo, mas eu acho que era mais do que 60 que eu tava pesando. Aí ela notou que eu pesava 60 quilos, e ela não me pesou nessa consulta também. Aí ela tirou a pressão, tava 8,1 por 65. Aí na próxima consulta ela me pesou para ver quanto que eu já tinha ganho de peso durante a gestação. Aí nessa próxima consulta, em vez de ganhar peso, o que que aconteceu? Eu perdi peso. Por causa da anemia, por causa dos vômitos, por causa dos enjoos, eu não tava conseguindo comer, então eu perdi peso. Ela me pesou e eu tava com 56 quilos. Então, referente à marcação, de 60 para 56 quilos, eu perdi 4 quilos. Só que, na verdade, eu perdi mais, porque eu tava com mais de 60 quilos. Só que fazia tempo que eu não me pesava e eu falei pra ela 60 quilos mesmo. Então, quer dizer que eu perdi mais do que 4 quilos. A pressão também ela tirou, tava 8,8 por 63. Aí na próxima consulta que teve, aí já passou, tá, gente, dos 3 meses. Mas às vezes assim eu vou contar aqui pra vocês. Passou dos 3 meses já, mas eu consegui pelo menos ganhar meio quilo. Eu tava com 56,5. Então eu consegui ganhar pelo menos meio quilo. Eu não recuperei ainda, né, o peso que eu tava. Acabei que eu ainda não engordei nada durante a gravidez e só perdi peso, mas por causa disso, porque eu tô com anemia, eu tive muito enjoo, eu vomitei muito, eu não conseguia me alimentar bem, então por isso que eu acabei perdendo peso. E na gravidez do Pedrinho foi assim também, porque eu falei pra vocês que eu passei muito mal, também não conseguia me alimentar, né? Então na gravidez do Pedro eu perdi peso no começo e depois, só depois de meses eu comecei a ganhar. E essa gravidez tá sendo igual então. E agora, gente, a hora mais esperada, porque eu sei que vocês me pedem muito também, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que eu mostre a minha barriga pra vocês, que eu mostre que tamanho que ela já tá, se já mudou muito. Então bora lá que eu vou mostrar aqui minha barriguinha pra vocês. E a barriguinha, ó, gente, olhando de frente, tá assim. Ó, o umbigo já tá um pouco diferente, já dá pra notar que ele tá diferente do que ele era. E de lado, ela está assim, ó, já dá pra ver uma barriguinha aqui, gente, ó, já dá pra ver que temos uma barriguinha aqui. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every... Amores, mostrei pra vocês aí minha barriguinha, lembrando vocês, né, que agora que eu tô gravando esse vídeo, eu já passei dos 3 meses, né, eu espero passar os 3 meses pra que eu consiga contar como foi pra vocês. Então eu já tô aqui no 4º mês, indo pro 5º já, mas me contem aí como é que tá a barriguinha, vocês acharam que tá grande, que tá pequena, deixe aqui nos comentários. Vamos ter a nossa palavrinha mágica de hoje, tá, que não podemos esquecer, então vai ser diário de gravidez, nada mais certo com o vídeo. Deixa aqui nos comentários diário de gravidez quem assistiu o vídeo todinho aqui até o final comigo. E outra coisa, gente, eu preciso saber de vocês. O que vocês acham? Eu pensei em dessa gravidez eu gravar diário de gravidez a cada trimestre. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre da gravidez. O que vocês acham? Na gravidez do Pedrinho, eu gravei o primeiro trimestre e depois eu gravei todos os meses. Gravei o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês, o 7º mês, o 8º mês e o 9º mês. Eu gravei todos os meses pra vocês. Mas eu acho que fica muita coisa, né? O que vocês acham de dessa vez eu fazer por trimestre? O primeiro trimestre, como é que foi? Que é esse vídeo. O segundo trimestre, como é que foi? E o terceiro trimestre, como é que foi?
O que vocês acham? O que vocês preferem? Porque é vocês que mandam, né? Então, o que vocês mandam, eu faço. Como é que é a forma aí que vocês preferem? Deixem aqui nos comentários. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Também deixa aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês, tá? Como é que tá sendo a gestação de vocês, ou como foi quem já teve bebê, né? Como é que foi a gestação? Se teve alguma coisa que foi parecida com a minha, ou se teve alguma coisa que foi bem diferente da minha. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar figurinhas, porque isso é muito legal. Eu adoro trocar experiências com vocês. E agora sim, meus amores, o vídeo foi esse. Muito obrigada por assistirem. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de deixar a palavrinha mágica aqui nos comentários, hein? Diário de gravidez.